Boa noite, gente. Tudo bem? Que bom. Porque nós temos que nos alegrar independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Nesses últimos tempos, eu tenho conversado com muitas pessoas e nós percebemos que as pessoas estão passando por algumas dificuldades. E às vezes eu, no meu cantinho de oração, eu às vezes pergunto para Deus: Deus, por que fulano está passando por isso? E Deus tem assim falado muito comigo, ao meu coração, e eu acredito que Deus tem falado ao seu coração, que algumas coisas que nós passamos é realmente para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. E eu, nessa semana, nós não fazemos uma escala contínua. Eu não estou pregando hoje, porque é a primeira semana do mês, e no mês que vem eu vou pregar na primeira semana. Não é assim. É o Espírito Santo que orienta o nosso líder, nosso pastor, e ele vai colocando. E aí essa semana ele me desafiou, ele disse assim: ó, domingo você que vai pregar à noite. E eu comecei uma luta com Deus, porque a gente vai vivendo e a gente quer de nós mesmos trazer alguma coisa que vá confortar o coração. Isso é uma milita, isso é uma luta espiritual. Você de repente pode achar até assim: não, é uma luta boa, é uma boa intenção, mas a Bíblia diz que nós temos que ser orientados pelo Espírito Santo, ok? E aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, gerar no meu coração, porque eu comecei a conversar com pessoas e percebi, porque a Bíblia diz que Deus se revela através das coisas, através das pessoas, através da natureza, através das circunstâncias, e Deus foi se revelando para mim. E aí eu cheguei à conclusão de que eu deveria falar sobre esse tema. É um tema muito conflitante, porque nós somos seres humanos questionadores. E às vezes a gente não aceita a perda, a gente não aceita a dor, a gente não aceita o sofrimento. Nós não fomos criados, Eclesiastes diz isso, que nós não fomos criados por Deus para sofrer. Nós fomos criados para a vida eterna. Por isso que nós temos horror à morte, por isso que nós temos dificuldade com essas coisas, com a enfermidade, com a dor. É por causa disso, porque nós não fomos gerados para isso. E aí Deus então colocou no meu coração o seguinte tema: vencendo as provações pelo poder das promessas de Deus. E eu quero assim chamar a sua atenção, porque eu vou ler o mesmo texto em duas versões, ok? Por que isso, pastor? E aí eu quero fazer você rir. Uma, porque eu vou ler na nova tradução linguagem de hoje, e outra porque eu vou ler na Bíblia que o nosso pastor chama da Bíblia dos hereges, ok? É por isso que você vê ele olhar para a gente e dizer assim: essa Bíblia é a Bíblia dos hereges, porque ela é bem para frente, como diz um amigo meu, ela é para frentex, ela é bem atualizada. Então preste atenção, é o mesmo texto que está lá em João, no capítulo 16, no verso 33, diz assim: tenho-vos dito isto, são palavras de Jesus, do Mestre, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas porque eu... Ok, essa é a versão da linguagem de hoje. Agora a versão, a mensagem: estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Senhor, fala o nosso coração com a tua palavra. Nos orienta, Deus, aquilo que o Senhor quer para o teu povo, porque a tua ação é para o teu povo e eu faço parte do teu povo. Então o Senhor falará para eles e ao mesmo tempo falará ao meu coração. Eu te peço, Deus, que o Senhor me use pela tua misericórdia
não para que eu seja exaltado, mas para que o teu nome seja propagado e que os teus filhos vejam a importância deles, como o Senhor os ama e como o Senhor anda preocupado com eles. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Eu quero iniciar este sermão com algumas perguntas. São perguntas assim bem diretas. Você tem passado por provações, tribulações, sofrimentos? Parece que a maioria esmagadora das pessoas ou estão passando por provações, tribulações e sofrimento, ou acabaram de passar por isso. E essas questões das tribulações, das provações, dos sofrimentos, tem feito a sua alma gritar de dor. Você sente que você está esmagado. Parece que o teu corpo está sendo dilacerado por causa do sofrimento. Você tem sofrido tanto que tem te dado vontade de desistir, de largar mão de tudo, de abandonar todas as coisas. Como está a sua expectativa diante desses acontecimentos na sua vida? Você tem estado apático? Você tem estado sem rumo, sem chão? Achando que Deus possivelmente não exista, ou que simplesmente Ele esqueceu de você? Deixa eu te orientar logo de primeira. Saiba de uma coisa muito certa: Deus, Ele não se esqueceu de você. E eu quero usar 4 frases de um único pensador que vai enriquecer a sua vida, e é por esse caminho que nós vamos passar. A primeira delas, elas vão aparecer aí para você, mas a primeira delas diz assim: o sofrimento é um megafone de Deus para um povo que parece surdo. Deus não quer a sua destruição, Ele quer chamar a sua atenção para a existência dEle. Um povo que não é testado na matéria do sofrimento nunca teria um relacionamento com Deus que sofre. Os sofrimentos e as provações não existem para te destruir. Eles existem para nos levar a um nível de amadurecimento e uma profunda intimidade com Deus. Esse pensador, ele sabia o que era sofrer. E esse pensador se chama Jesus. O grande autor dessas frases se chama Jesus de Nazaré. Eu não sei, querido, como você entrou aqui nesse lugar. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como está a sua vida. Se é o medo que está te paralisando, se você está passando pela falta de fé, por não acreditar na existência de Deus, ou simplesmente por achar que Deus não te ama. Eu não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu sei. Se sei. Você pode vencer as provações. Você pode vencer as tribulações. Você pode vencer os sofrimentos, recebendo as promessas de Deus. Porque o que tira, o que arranca você do sofrimento, o que tira essa dor, esse gemido da alma, não é um remédio, não é um livro de autoajuda, não é um conselho de um homem. O que arranca você desse estado é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é a ação de Deus e as promessas de Deus. E aí está na hora de você dar um glória a Deus. Ok, pastor, tudo bem, mas como é que a gente vai fazer para sair desse estado, para sair
dessa situação que nós nos encontramos. Eu pareço que estou indo ladeira abaixo, eu pareço que vou sucumbir, parece que a minha alma vai sair do meu corpo. Quando eu penso no meu sofrimento, parece que eu estou me rasgando. O meu corpo parece que está se espedaçando quando sofro. Eu quero lhe dar simples dicas para você sair do sofrimento, para você vencer as provações. E o primeiro deles é muito simples. São aplicações muito simples para o seu coração, mas se você ficar atento e colocar essas aplicações em prática, você vai perceber que não como uma coisa instantânea, como um miojo, mas você começar a colocar, se você começar a colocar essas ações, essas aplicações em prática, você vai perceber que a sua vida vai começar a ser transformada. Para vencer as provações, em primeiro lugar, vença o medo. O medo é algo que paralisa a gente, já observou? Olha só o que Jesus diz. Esse texto é lindíssimo. E você vai acompanhar passo a passo comigo. E eu vou já te antecipar. Esse texto no capítulo 1 é o texto que Jesus está ensinando aos discípulos, que ele vai ali e já volta. Ou seja, ele vai só na eternidade, vai falar com o Pai e volta para buscar eles. Só que nessa lacuna de espaço, os discípulos iam sofrer muito. E aí Jesus então diz assim: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. E aí eu sou um cara meio curioso, eu comecei a pesquisar o que Jesus queria dizer. As aflições da vida podem provavelmente estar produzindo no seu interior o medo. Podem possivelmente estar produzindo aquilo que produziu nos discípulos lá atrás. Lembra? Os discípulos começaram a se separar, os discípulos começaram a ir embora, os discípulos começaram cada um tomar conta da sua vida e defender o seu quinhão e abandonaram a Jesus. O medo faz isso. O medo é um estado psíquico, afetivo, suscitado pela consciência. O medo, querido, é gerado aqui. O medo, ele não é gerado aqui, ele não é gerado ali, ele é gerado aqui dentro da sua cabeça. Se você conversar com alguém que tem síndrome do pânico, ele vê coisas que você não vê e que não existe. O medo é um gerador da paralisia. Você acha que você não é capaz de mais nada porque você tem o medo. Medo de quê, pastor? Medo de tudo. Possivelmente isso é gerado na sua mente e isso tem te paralisado. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus quer te libertar e quer libertar a tua consciência de medo para gerar em você uma consciência de coragem. Porque a Bíblia diz uma coisa interessante: eu vos dei o espírito de coragem, não o espírito do medo. E aí vem uma pergunta aqui que é muito interessante de ser feita: como, pastor? Como Deus me livrará desse medo? Através das suas atitudes, através da sua ação. O salmista Davi, querido, ele estava com medo, ele estava apavorado quando ele começou a fugir de Saul. E ele diz o seguinte: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O grande rei Davi, queridos, homem de guerra, corajoso, que havia cortado o pescoço de um grande e forte homem, tinha medo. Isso me prova uma coisa: muitos grandes homens da Bíblia têm medo. Medo não é sinal de fraqueza, é sinal de instabilidade em alguma área psíquica.
Porque tem gente que tem medo e diz: eu sou o fraco. Você não é fraco, isso é uma ação do inimigo. Ele tem tentado cauterizar a tua mente e te jogar para baixo. Você simplesmente tem que se fortalecer e vencer o medo, e avançar, e ir, e tomar posse do espírito de coragem. Essa é a grande dica. Por quê, pastor? Porque as circunstâncias às vezes são assustadoras, viu, Wagner? Às vezes você se depara de frente com alguma coisa que te assusta. Natural. Por isso Davi temeu. Davi temia o rei, o grande rei de Israel. Só que antes dele ficar paralisado, ele buscou ao Senhor. E aí é interessante porque nós podemos ter duas reações diante do medo. Quais, pastor? A de deixar o medo nos dominar. Mas nós temos uma outra grande reação: a de entregar o medo nas mãos de Deus. As pessoas que deixam o medo lhe dominar, está dizendo que Deus não tem condição nenhuma de livrá-lo da situação a qual ele está vivendo. Mas as pessoas que entregam o medo na mão de Deus, sabe o que ele recebe em troca? Promessas e vitórias. E aí, queridos, se você realmente resolver lutar contra o medo, quando você tiver com o mesmo, você vai fazer uma coisa: lembre-se que o teu Deus é maior que o medo, e Ele jamais te abandona, porque Ele disse claramente: estarei convosco até... Garantia, promessa. Ele estará com você, seja no vale, seja nas montanhas, seja lá embaixo ou lá em cima. Ele jamais te abandonará. Jamais. Passe você pelo vale que passar, viu, Edson? Deus é o teu porto seguro, socorro bem presente no tempo de angústia. Ele é o Senhor dos exércitos, e pela destra da tua mão te levanta. A Bíblia diz isso. E o salmista inteligente usava a Bíblia. A Bíblia diz: por isso, meu irmão, minha irmã, não tema, pois estou com você, diz o Senhor. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita de vitória. Esse é o nosso Deus. Então, querido, em nome de Jesus, vença as vossas provações paralisando o medo. Olhe para o medo e diga: medo, sai fora. Lembra daquela propaganda? Choneura. Lembra disso? Fiz uma propaganda agora, né? Diga assim: show medo. Isso é um conceito espiritual, porque a Bíblia diz que aquilo que você liga na terra é ligado no céu. Aquilo que você declara aqui acontece lá, e depois que acontece lá é liberado para cá. Então diga assim: show medo. Porque essa é a lei espiritual, meu irmão. Se você não crê, não adianta ficar sentado num banco de uma igreja. Você precisa crer nas leis espirituais. Jesus disse isso. Pode ficar tranquilo, meus discípulos, que aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, e aquilo que for desligado na terra será desligado no céu. Um segundo pensamento para vencer as provações: ative a sua fé. Paralisou o medo? Ótimo. Agora ative a sua fé. Coloque a fé em ação. A Bíblia diz assim: mas tende bom ânimo. Este verso me deixa a impressão de que Jesus estava chamando e motivando aqueles homens a viverem o sobrenatural pela fé. Por quê? Porque Jesus vinha, parava numa cidade, sabe, vai? Sentava com eles e dizia assim: olha, eu vos mando fazer assim, 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 assim e assim. Jesus ia para uma outra cidade e ele dizia: eu lhe mando fazer assim, 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 assim. Só que estava chegando próximo o dia da morte do Senhor, pelo menos morte física. E eles não ficariam mais face a face com Jesus.
E eles teriam que andar, entre aspas, sozinhos. E aí Jesus então começa a trabalhar com eles. Depois leia só esse capítulo todo, você vai perceber. Jesus começa a trabalhar com eles. Jesus começa a dizer para eles: olha, eu preciso que vocês saiam do natural e comecem a viver o sobrenatural. E é exatamente isso que eu quero fazer com você aqui nesta noite: tirá-lo do campo natural e levá-lo para o campo sobrenatural. Parece que Jesus, naquela ocasião, estava falando em enigmas. Os homens diziam: eu não consigo entender o que o mestre diz. Sabe por quê? Porque ele disse assim, nesse contexto: um pouco de tempo eu estou aqui, e daqui um pouco de tempo eu estarei lá, mas mais um pouco de tempo eu estarei aqui de novo. Para quê? Para que vocês morem comigo e tenham vida eterna. Depois você confere lá, verso 1, 2, 3 e 4 desse texto. E os discípulos estavam preocupados, porque eles não estariam mais com Jesus, mas eles não estavam entendendo o que Jesus queria falar. Então Jesus disse para ele: eu não vos falarei mais por enigma, eu direi: ative a vossa fé. Porque eu não farei mais intercessões por vós, diz o texto. Vocês mesmos estarão face a face com o Senhor, com o Deus, o Altíssimo, e pedirá, e Ele vos responderá. Parece que Jesus, então, naquela ocasião, parou de falar por enigma e passou a falar com clareza, trazer a eles a realidade. Ou seja, vou ter que fazer uma propaganda do livro de Bíblia, trazer o céu à terra. Jesus então faz o seguinte: deixa eu fazer você entender. Eu vou puxar o céu para a terra, para que você entenda que aonde eu vou estar, você estará também. Ative a vossa fé. Porque quando você ativa a sua fé, querido, você mexe com o sobrenatural. Parece aqueles homens, sem entender as palavras de Jesus, estavam meio atônitos, meio paralisados, meio com medo, meio sem fé. Mas de verdade, eles estavam sendo preparados por Jesus através da dor, do sofrimento, das tribulações, das perseguições da vida. Verso 1 do capítulo 16 diz assim: estou dizendo estas coisas a fim de prepará-los para os tempos difíceis que estão por vir. Jesus nunca deixa ninguém desavisado. Jesus nunca deixa ninguém enganado. Jesus é um Deus cuidadoso. E Ele está dizendo para você: olha, esse tempo difícil que você está passando tem solução. Entende isso? E isso é muito legal, porque o primeiro verso desse texto inteiro é esse, e o último verso é: mas tem de bom ânimo. Tu vai passar tribulação nessa terra, tu vai passar dificuldade aqui, mas tem de bom ânimo, porque a vitória está logo ali, a um pulo. As coisas estão chegando. Não se desespere. As coisas estão acontecendo. Parece que está tudo em ruína. Parece que são as gloriosas ruínas. Fiz outra propaganda de outro livro. Isso não dá. Mas, querido, se você tiver um olhar espiritual sobre as ruínas, você pode montar um castelo. Jesus estava dizendo: ative a sua fé. Vocês vão precisar. Nos tempos difíceis, nos tempos de provações, de tribulações, de sofrimentos, nós precisamos do combustível chamado fé. E sabe qual era o contexto ali? O contexto era o seguinte: Jesus começou a conversar com eles: ó, quando eu for, muita gente vai tentar matar vocês, meus discípulos. Sabe por quê? Porque eles vão achar que estão fazendo um favor para Deus. Esse era o contexto. Eles vão achar que estão fazendo alguma coisa boa, e eles tentarão matar vocês. Por isso eu estou dizendo: estejam preparados, se preparem, fiquem firmes, ative a fé, paralise o medo.
Sabe por quê? Porque os sofrimentos e as tribulações têm duas perspectivas, uma boa e uma ruim. Sabe o que depende? Depende de quem está olhando. Sofrimentos, tribulações, pode fazer você realmente sucumbir, se você olhar com o teu olhar. Mas se você olhar com o olhar do autor e consumador da vossa fé, você vai tirar proveito desse tempo de dificuldade. Em terceiro lugar, acredite que Deus pode fazer tudo. E aí esse livro eu quero fazer propaganda para você sim. Eu estou lendo um livro que ele fala assim: ocupado demais para deixar de orar. E um dos subtópicos desse livro fala o seguinte: Deus pode fazer tudo. Você só precisa acreditar que Ele é poderoso, porque nós temos uma dificuldade. Nós chegamos na igreja, nós cantamos, nós levantamos os nossos braços, nós dizemos palavras que parecem ser palavras de confirmação de que nós acreditamos, mas quando nós caímos dentro do sofrimento, quando nós caímos dentro da prova, nós esquecemos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e sonhamos. Nós caímos nessa dificuldade. Isso é natural, nós somos seres humanos. Aí Jesus, lindo Jesus, diz o seguinte: fiquem calmos, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu acho demais a composição deste versículo. Primeiro, Jesus está nos ensinando e nos retirando do estado de medo, só com um versículo. Depois, Ele quer ampliar a nossa fé através da motivação e do olhar para o céu. Ele está dizendo: tira o teu olhar da terra e coloca o teu olhar no céu. Pastor, mas está doendo. Mas é nesse momento de dor que você tem que fazer esse exercício, que você tem que ser lapidado, que você tem que ser mexido, e que você não pode deixar se abalar, e que você não pode enfraquecer. É nesse momento é que você tem que olhar para o céu, para a tua vida ter coesão. Entende? É no momento de dor, é no momento de sofrimento. E aí, no mesmo versículo, Ele agora está nos impulsionando a vivermos numa dimensão de que Ele pode fazer qualquer coisa que Ele quiser, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, no contexto que Ele quiser. Porque Ele é Deus e nós somos homens. Deus, Ele faz o que Ele quiser. Sabe para quê? Para fazer você acreditar que Ele pode fazer tudo por você. Sabe por que Ele está deixando você passar por isso? Para que você tenha história para contar lá na frente, meu irmão. Porque só tem firmeza e fé quem tem história para contar. Quem tem experiência de milagre vive olhando para o céu e deixa de olhar para a terra. Ele não é maluco, entende? Mas ele vive com o olhar dele no céu, nas perspectivas do céu, nas coisas do céu. Mas você pode estar ainda aí se perguntando, você que está sentado aqui nesse auditório tão lindo, você pode estar se perguntando assim: como Deus pode fazer tudo? Estou sofrendo, pastor, e Deus não muda o estado da minha vida. Esse Deus que você está falando, Deus que ressuscitou um morto, Deus que fez cegos enxergar, que fez paralíticos andar, esse Deus que você está falando, Ele não está tendo misericórdia de mim. Ele mudou tantas circunstâncias, mas a minha vida Ele não está mudando. Querido, deixa eu te avisar, não é Ele que não está fazendo, é você que não está entendendo. Preste atenção. Você precisa entender melhor uma coisa que está implícita neste texto. Jesus respondeu aos discípulos e disse: então, finalmente, vocês acreditam.
Jesus começa o texto no verso 31, 32 e 33, ele começa com essa questão. Ele diz: agora vocês acreditam? Sabe o que eu quero aplicar para você? É que a base, querido, para experimentar uma promessa, para sair do cativeiro, para sair do vale, para sair do sofrimento, é acreditar que Deus tem uma promessa na sua vida e que Ele jamais falhará com essa promessa e que Ele jamais deixará de cumprir, porque Ele não tem sombra de variação, Ele não muda e Ele não mente. Se você não guardar nada, guarde só isso: a dúvida estraga a beleza da promessa. A dúvida estraga o quê? A dúvida estraga a beleza da promessa. Se tem uma coisa que eu falo: Deus, não deixa o meu coração duvidar, porque a dúvida estraga toda a beleza da promessa. Você recebe a promessa, você não deixa de receber, mas quando você recebe, ela já está desgastada, porque você duvidou, porque você não creu, porque você quis voltar para trás, porque você ficou se arrastando como um pobre coitado. Jesus está dizendo para você, querido, não perca a doçura da graça, porque a promessa está vindo. Porque tem muita gente sentada aqui nesse auditório hoje que está perdendo a beleza da promessa. Deus tem uma promessa para você. Deus pode fazer tudo. Só tem uma única coisa que eu descobri que Deus não pode fazer. Sabe o que é? Acreditar por mim. Isso sou eu e você que temos que fazer. Acreditar é o nosso papel nessa história. Lembra-se quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Ele testou a fé daqueles homens. Ele disse: tira a pedra. Se os homens não tiram a pedra, ele não opera o milagre. Tu quer melhorar do sofrimento? Tu quer melhorar da tua dor? Tu quer melhorar da tua tribulação, desse estado de cativeiro? Passe a acreditar naquilo que Deus está dizendo para você fazer. Passe a acreditar naquilo que Deus prometeu a você. E não perca a beleza da promessa. Porque quando você perde a beleza da promessa, viu, Alan? Você perde tudo. Porque fica sem sabor. Fica sem sabor. E a Bíblia diz que Deus sabe os pensamentos que Ele tem sobre você. São pensamentos de paz e não de mal. Deus não pensa mal para você. Deus só pensa bênção. Viu, Juninho? Deus só pensa coisas boas para você. O que traz o sofrimento, o que traz a dor, o que traz a tribulação é o pecado que está enraizado no nosso ser. Isso é que traz a dor. O contexto maior deste texto trata do pedir de forma certa. Esse texto é lindíssimo, Marcelo. Lindíssimo. Ele trata da questão do crer e recebereis. Ele trata na ampliação da vossa fé. Era isso que Jesus estava tratando com aqueles homens. Será então que em meio às nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos sofrimentos, nós não estamos insistentemente pedindo alguma coisa a Deus de forma errada? Que tal de repente você parar de dizer assim: Deus, passa isso de mim? Você começar a dizer assim: seja feita a vossa vontade. Que tal você, em vez de dizer: ah, Senhor, por que isso não acontece com as outras pessoas? Isso está acontecendo comigo. Você diga assim: estou pronto para fazer tudo aquilo que o Senhor mandar. Porque se há o erro em alguém, querido, isso eu te garanto, não é em Deus, é em você e em mim. Deus não se agrada no nosso sofrimento. Tem um texto bíblico que diz que Deus se agrada na morte do justo, não é? É claro. Sabe por quê? Porque o seu lugar não é aqui. Então você morre e chega lá. Aí Ele se alegra. É só por isso que Ele se alegra.
Deus não tem alegria nenhuma de te fazer sofrer. Deus não tem alegria nenhuma de ver você sofrendo. Tem gente por aí pregando um evangelho mentiroso, aonde Deus tem alegria de ver você sofrer. Meu irmão, minha irmã, Deus não está feliz. Deus é um Deus sofredor. Ele sofre quando você sofre, porque você é feitura dele. Tu és o filho amado, como ele disse lá em Isaías 42. Tu és o filho, tu és o bichinho de Jacó, tu és a menina dos meus olhos. Agora tu acha que um Deus poderoso como esse, que criou o céu e a terra, vai ficar feliz com o teu sofrimento? Jamais. Jamais. De verdade, nós podemos estar pedindo de forma errada, na hora errada, para o acontecimento errado. Essa é a verdade. O próprio Jesus nos ensina como fazer, como pedir e como sair do sofrimento. Sabe o que ele diz? O que quero que façam é o seguinte: peçam ao Pai qualquer coisa de acordo com o que eu vos revelei. Peçam em meu nome, de acordo com a minha vontade, e Ele certamente o fará. Deus nos dá ensinamentos. Existem duas sentenças que estão aqui nesse versículo. Duas verdades estão aqui. Quais? Peça ao Pai de acordo com o que eu revelei a vocês. Para receber a revelação, precisamos acreditar na mesma. Você só recebe o que você acredita. Deus tem colocado uma canção em meus lábios. Ele diz o seguinte: você tem a unção que você respeita. Você só recebe o que você acredita. Peçam ao Pai de acordo com o que eu vos revelei. Tem gente que faz pedido a Deus por soluções em sua vida, mas ele mesmo nem acredita que vai acontecer. Vive pedindo oração: ora por mim, pastor, ora por mim, meu irmão, ora por mim, minha irmã, ora... mas ele não ora. Ele não se ajoelha. Ele não tem calo. Como diz as irmãs lá da Breia, tá cheio de cabelo no joelho, não dobra o joelho para orar. Como pode, querido, você não vai ter aquilo que você não tem? Sofrimento, aquilo que não te custa nada, não vale nada. Aquilo que não tem valor de sofrimento, meu irmão, não tem valor de existência. Por isso, o próprio Deus mandou o Filho dele para morrer por você, porque era o maior bem precioso que ele tinha. Ele não deu qualquer coisa por você, não, meu irmão. Mas parece que a gente dá qualquer coisa para Deus e ainda quer o melhor. Nós dizemos: dai-nos o melhor, Senhor. Não é assim, não. Uma segunda verdade que está impressa nesse texto: peçam em meu nome de acordo com a minha vontade. Há muita gente pedindo algo a Deus para satisfazer o seu próprio ego. Quero ter um emprego melhor. Estou sofrendo porque eu deveria ser tão rico quanto o meu irmão. Estou com isso, com aquilo outro. Só pensa em si. Não tem coragem de fazer uma oração e dizer: Senhor, abençoa aquelas crianças que estão morrendo de fome lá na África. Faz com que a ONU mande um pouco mais de comida para lá. Só pensa em si. Por isso, grave essa frase: acreditar no poder de Deus e em sua existência é a chave que abrirá a porta do milagre para você. Tem muita gente sentada no banco de uma igreja que não acredita em Deus e muito menos na sua existência. Ele só está aqui porque ele quer ficar, acho que pegando carona para o céu. Porque quando ele é aprovado como ouro no fogo, ele corre. Ele diz: ah, Senhor, essa prova está doendo, não quero mais não. Vou voltar lá para o mundo porque eu não sofri assim lá. É claro, lá você não precisava sofrer. Você já vai sofrer toda a eternidade lá, meu irmão. Então o diabo está te dando uma folga, deixa você ser feliz no mundão. É verdade. Lá você não vai sofrer não, vai ter só alegria mesmo. Não sofre lá agora.
mas vai ter uma eternidade para sofrer. Com Jesus, você até sofre aqui, mas vai ter uma eternidade de alegria. Você precisa ir além do simples pedir. Você precisa acreditar. Última sentença para a gente ir embora. Para vencer as provações, eu disse para você que você precisava paralisar o medo, ativar a fé, não é isso? E acreditar que Deus faz tudo. Só que tudo isso que eu falei acima para você, tudo isso que eu falei acima, grave uma coisa: só vai ter acontecimento na tua vida se você fizer esse ponto aqui. Para vencer as provações, entregue a sua vida nas mãos de Deus. E entregar, meu irmão, é depositar. É dizer para ele o seguinte: olha, eu estou saindo da minha casa. Você já fez isso com alguém? Sair da sua casa. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente sai de casa é trancar as portas dos quartos e botar tudo que tem de valor lá e dar a chave de entrada para alguém. Já reparou? Eu não sei se você é assim, mas eu sou. Tranco tudo que tem valor, tranco dentro do quarto. Aí, ó, pode ficar aí, agora toma a chave da entrada. Não é isso? Isso não é entregar, meu irmão. Entregar é o seu bem maior. Tudo que você tem de valor, você tem que dizer: Deus, é teu. E sabe o que você tem mais de precioso? Eu vejo que tem muita gente com dinheiro aqui. Amém, meu irmão? Não, você não entendeu. Tem muita gente com dinheiro aqui. Diz assim: amém. Eu acabei de dizer que é ligado na terra é ligado no céu, meu irmão. Tem muita gente com dinheiro aqui, mas não é esse bem que eu estou falando, não. Sabe qual é o seu maior bem precioso? É você mesmo, a sua própria vida. É isso que importa para Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus está procurando. Deus está procurando vida. Deus não está procurando o teu bolso. Se você entregar a tua vida a Deus, se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor, se você confiar nele, se você fizer com que ele seja Senhor da tua vida, aí sim, aí ele vai te ensinar coisas tremendas para você passar pelo sofrimento. Ele diz assim: estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabalados, seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mal vocês sempre terão, está grifado aí. O que está grifado? O que está grifado? O que está grifado? Coloque aí: dificuldades. E aí tem um outro restante que estaria grifado: mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Coisas rápidas para a gente ir embora. Eu fiz uma troca de versão, você observou? Eu deixei de usar a versão A e passei a usar a versão B. Fala assim: isso foi de propósito, não foi, pastor? Diga: foi de propósito. Foi de propósito mesmo, porque a Bíblia dos hereges é uma Bíblia mais clara, entendeu? Foi de propósito, porque nesta Bíblia diz uma coisa que está grifado aí. As palavras que quero chamar a sua atenção: dificuldades. Todos nós temos. Se não temos agora, já tivemos em dificuldade. Se não estamos agora, vamos ter dificuldade. Isso não é mau agouro, não, para os que são. Não é mau agouro, não. É a verdade. No mundo, meu irmão, a Bíblia diz que nós teremos aflições. Então, se não tivemos, estamos passando. E se não estamos passando, vamos passar um dia. Aí vem o que é máxima nesse assunto. Mas a recomendação para viver o tempo de dificuldade, só alguns terá. Sabe quem terá recomendação para viver o tempo de dificuldade? Aquele que entregar a vida na mão do Senhor. E sabe quais são as recomendações? São recomendações simples e claras: mas fiquem firmes. Esta firmeza só teremos se estivermos seguros. E segurança, meu irmão, é uma coisa
muito legal. Você só se sente seguro se você estiver com alguém ou se apoiando em alguma coisa, já reparou? Você está num prédio bem alto, pensa aí num prédio que tem lá em São José, 24 andares, aí você chega lá na beiradinha, você se sente seguro? Você aí que é um machão, que não tem medo de altura, se sente seguro? Não, você tem que estar segurando em alguma coisa. Aí ó, vou dar uma olhadinha, porque é alto. Ou você vem andando por uma rua muito escura e vem dois caras com passos bem rápidos atrás de você. Se você tiver com 5, você está feliz, não está? Você se sente seguro. Mas se você estiver sozinho, você mete o pé. É ou não é? É verdade. Vai ficar. Então segurança é: estou me segurando em alguma coisa ou estou em companhia de alguém. E é exatamente isso que Jesus estava nos dizendo. Mas fiquem firmes, porque eu venci o mundo e eu estou com vocês, e vocês vencerão também. Nos momentos de tribulações, de sofrimento da vida, precisamos nos sentir protegidos. A última coisa que queremos é estar só quando nós estamos sofrendo. Pergunte a alguém que está sofrendo se ele quer ficar sozinho. Se ela quer ficar sozinho, pergunte a alguém que está enfermo se quer ficar sozinho. A maior reclamação das pessoas, quando elas estão com dor, quando elas estão no hospital, ou quando elas estão com um tipo de problema psíquico, é estar sozinho. Eu não quero estar sozinho. Faz uma visitinha, meu irmão, lá no Hospital do Câncer, você vai ver o que as pessoas te dizem. Meu maior sofrimento não é o câncer, é ficar sozinho. Quem ficou no hospital aqui sabe disso. O maior problema de quem está no hospital não é ficar com enfermidade, é ficar sozinho. Temos a necessidade de ter alguém ao nosso lado nos momentos difíceis. Você não concorda comigo? Por isso Jesus expressa: fiquem firmes, eu venci o mundo, dando-nos uma conotação de que se estivermos nele, jamais estaremos sozinhos. Cara, você pode estar em qualquer lugar, mas se você estiver em Jesus, meu irmão, você está seguro. Entende? A minha segurança é o Senhor. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é o meu braço forte. Ele é o meu porto seguro, a minha fortaleza. Aí eu lembro o salmista diz: tu és o meu refúgio e socorro bem presente no tempo de aflições ou angústia. Se você estiver em Jesus, você é mais que vencedor, mesmo nas tribulações. Tem uma coisa que eu sempre digo aqui: estar em Jesus não é garantia de ausência de problemas, é ter vitória sobre os mesmos. Estar em Jesus, meu irmão, você não vai deixar de ter problema, só que o problema vai vir e você vai saltar por cima dele. Você vai ser mais do que vencedor. Eu quero concluir a minha palavra com vocês já pedindo o Ministério de Louvor que suba. Você pode ter vindo neste lugar, nesta noite, simplesmente para relaxar a sua mente. Sabe por quê? Essa igreja é linda, né, meu irmão? É a nossa igreja. Então de repente você vê aqui, tem uma boa música, o pessoal canta muito bem, toca muito bem. Vou lá naquela igreja, relaxar minha mente, ouvir uma boa canção. Os pregadores não são lá muita coisa não, mas até que eles falam da Bíblia. E de repente você veio aqui para isso. Você veio aqui para receber uma autoajuda, para relaxar sua mente dos problemas, para relaxar a sua mente das dificuldades da vida. Só que, sinceramente falando, você pode sair daqui com muito mais do que isso. Você pode sair daqui com a sua vida transformada. Se você veio só para relaxar, Deus quer lhe dar além do que você veio buscar. Ele quer lhe dar vida eterna. Os discípulos não entendiam, sabe assim? Entendia não, pastorzão. Nada que Jesus estava falando. O próprio Jesus disse isso nesse contexto. Ele disse assim:
Eu sei que eu falo com vocês por parábolas. Chegará o tempo que eu falarei com vocês e vocês entenderão a minha voz. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se preparem, fiquem firmes, porque eu tenho a eternidade preparada para você. Era isso que Jesus estava dizendo ali. Eu imagino essa cena, eu não sei se você pode imaginar. Jesus sentado ao lado dos discípulos, batendo esse papo, sabe? Eu não vou sentar naquela caixa, que aquela caixa é só pra gente magrinha, ó. Entendeu? Aqui, ó. Gente mais fortinha como eu, sentar naquela caixa, mas assim dar um pulo de lá. Mas entenda uma coisa. Eu imagino sentado Jesus ao lado dos discípulos, dizendo para eles: tenham calma, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Eu vou ali e já volto. Vou resolver um assunto com o Pai, mas já estou voltando para buscar vocês. E aonde eu estiver, vocês vão estar também. Você pode imaginar essa cena? Você pode imaginar Jesus dizendo isso para os discípulos? Como se Jesus estivesse sentado ao seu lado aí, você que está nos visitando. Como se Jesus estivesse aí pertinho de você e dizendo assim: olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Fica em paz, as coisas vão acontecer. Sabe aquele problema? Tem solução. Porque aqui você vai passar por essas tribulações mesmo. Aqui você vai passar por essas dificuldades. Aqui você vai passar por essas lutas. Mas eu sou o Senhor e eu estou preparando um lugar para você. Entende isso? Você pode imaginar essa atmosfera, essa coisa? Você consegue imaginar o próprio mestre sentado com os discípulos e dizendo: eles vão tentar matar vocês, mas eles não podem matar o que está dentro de vocês, que é a vida eterna. Por isso eu estou dizendo para você: se você entregar a sua vida a Jesus, a morte não te alcança. Ela virá, um dia ela virá, mas a morte na vida daquele que tem Jesus é início de uma nova vida. Jesus estava conversando com os discípulos e dizendo para eles: vocês vão passar muitas dificuldades no mundo, porque esse mundo realmente é mau, ele nos faz sofrer. E como é que Jesus sabia disso, pastor? Porque ele era o verbo vivo que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele veio de uma outra realidade para essa realidade, para passar tudo aquilo que nós passamos, para entender o que a gente passava, para depois falar com autoridade para nós. Jesus está dizendo para você: aquieta a tua alma, aquieta a tua alma, pare de gemer. Eu estou com você, eu seguro na tua mão, eu estou contigo, eu estou contigo. Ele está dizendo: eu sou Deus, eu posso fazer. Eu sou Deus, eu posso fazer. O próprio Senhor esclarece isso para vocês. Preste atenção nessa canção.